Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral. Na última aula, nós falamos sobre momento de inércia em relação à massa e começamos a discutir momento de inércia de área. Vamos recapitular um pouquinho isso. Deixa eu abrir uma tela aqui. Bom, o momento de inércia em relação à massa é aquela grandeza que faz o papel da massa para sistemas rotacionais. Então, ele está associado à inércia rotacional. Quanto maior o momento de inércia, maior a tendência de um corpo ou ficar parado ou continuar em movimento rotacional uniforme. E o momento de inércia, ele é calculado por uma distribuição contínua de massa como a integral de xdm. Ou, se eu tiver uma coordenada r ali, momento de inércia, integral de rdm. Onde dm é o elemento infinitesimal de massa. E ele pode ser lambda dx, se eu tiver uma distribuição unicamente linear, sigma dA, se eu tiver uma distribuição superficial de massa, e ρ dV, se eu tiver uma distribuição contínua de massa. Desculpa, aqui está errado. É x quadrado e r quadrado, tá? Então tá aqui. Esta grandeza chama-se momento de inércia para a massa. O problema é que quando a gente trabalha com sistemas de distribuição contínua, como uma placa submersa, por exemplo, nós vimos isso na aula passada, como este caso aqui, se você calcular o momento desta força que age num elemento de área dessa placa submersa, esse momento, ele é o peso específico que multiplica a integral de y² dA. Esse tipo de integral, ele aparece tantas vezes, esse tipo de integral aqui, ó, aparece tantas vezes nesse sistema e ele lembra muito a integral do tipo y² dm, que isso aqui seria um momento de inércia. Isso é momento de inércia. Isso aqui está associado à inércia rotacional, tá? Essa integral aqui tem a mesma cara desta integral aqui, ó. Porém, ao invés de aqui ser dm, aqui é dA. E a gente já viu que se eu pegar para uma distribuição numa área, a integral de y² dm, como dm é sigma dA, eu posso escrever assim, integral de y² sigma dA. Como sigma é constante, ele sai da integral. Então, isso aqui fica assim, ó, sigma integral de y² dA. Isto é momento de inércia de fato, inércia rotacional. Este sigma é a densidade superficial de massa. Agora, olha para esta expressão e olha para esta expressão aqui, ó. Para esta. Aonde uma é sigma, outra é gama, que gama é peso específico, a outra era sigma. Então, esta integral que aparece tem a cara de momento de inércia. Então, ela passa a ser chamada de momento de inércia para a área, porque aqui eu estou integrando na área e não na massa. Ó. Mas ela não tem o sigma aqui. Ó. Se ela tivesse, de fato, seria um momento de inércia, mas ela não tem. Esse cara aqui não existe. Ó. Então, mas em engenharia habituou-se chamar essa integração de momento de inércia da área. Então, quando a gente ouvir falar momento de inércia da área,
é uma integral desse tipo, da coordenada ao quadrado dA. Também chamada de segundo momento, que o primeiro momento a gente calculava para momento de força. Então, ou para calcular centro de massa, por exemplo, YdA. Esse é chamado primeiro momento. Quando aqui está o quadrado, é segundo momento. Então, aparece esse nome também. Nós vimos isso na última aula. Então, dado uma área, eu pego um elemento infinitesimal de área, traço um sistema de coordenadas xy, a origem do sistema está aqui. Esse elemento de área está a uma distância r da origem, com coordenadas x e y. Eu vou chamar de momento de inércia em relação a x a integral de y² dA. Por que em relação a x? Porque y é a distância do eixo x. Ó. É a distância do elemento de área ao eixo x. Essa distância é y. Então, como eu estou calculando a distância em relação ao eixo x, é o momento de inércia da área em relação a x. Se eu quero calcular o momento de inércia da área em relação a y, eu vou pegar a coordenada que me dá distância ao eixo y, que é a coordenada x. Então, fica integral de x² dA. Então, essas duas integrais em engenharias são chamadas de momento de inércia de área. Uma, momento de inércia em relação a x, e o outro, momento de inércia em relação a y. Tá aí. Eu também posso calcular o momento de inércia em relação à origem, que é o polo. A gente chama de momento de inércia polar. E ele usa uma letra especial, a letra J. Então, J0 é o momento de inércia em relação ao polo. Pelo polo passa o eixo Z. Então, poderia dizer que também é o momento de inércia em relação ao eixo Z, que é perpendicular a x e a y. Ele vai ser a integral desta distância dA. Integral de r² dA. E nós mostramos na última aula que essa integral nada mais é que o momento de inércia de x mais o momento de inércia de y. Só reforçando, essas integrais não são momento de inércia de fato. Apesar delas ganharem esse nome, elas não são um cálculo de momento de inércia. Isso não está determinando a inércia rotacional de um corpo. Tá? Mas simplesmente pela maneira como se calcula, pegar emprestado da física esse nome e assim ficou. A gente viu que para massa, para o momento de inércia de fato, existe o teorema de Steiner, o teorema dos eixos paralelos. Como essas integrais são similares às integrais do cálculo do momento de inércia, a análise do teorema dos eixos paralelos também se aplica à área. Olha aqui, eu tenho uma área aqui. Esta área, eu vou colocar ela dentro de um sistema de coordenadas x, y, com a origem aqui. Esta área tem um centro de massa. Vou chamar o centro de massa dela de C, este ponto aqui, ó. C é o centro de massa dela. Eu pego um elemento infinitesimal de área aqui, dA. Esse elemento de infinitesimal está a uma distância y' do centro de massa. Então, pelo centro de massa, eu vou criar um novo sistema de coordenadas, que são as coordenadas do centro de massa, y' e x'. Essas são as coordenadas, o sistema de coordenada centrado no centro de massa. Então, este meu elemento de área está a uma distância y' do eixo x' e uma distância x' do eixo y' que passa pelo centro de massa. Porém, o centro de massa dessa área, ou a gente está falando de área, você fala, professor, que estranho, você fala em centro de massa, mas não é massa, então é o centroide. O centroide desta área aqui, ó, está a uma distância d da origem do sistema xy. Então, ele tem uma distância dy de x e dx de y. Vou calcular o momento de inércia em relação a x. Vou pegar esta área aqui, ó, e vou calcular a distância daqui até o eixo x.
Então é essa distância aqui que eu estou falando. Vou chamar essa distância aqui de, sei lá, R'. Então quem é a integral, o momento de inércia da área em relação a x? É a integral desta distância ao quadrado dA. Mas quem é essa distância R'? Essa distância é, ó, o y' mais o dy. Então ela é y' mais dy. Cuidado, não é dy de derivada, é o d índice y. Esta aqui é o que eu vou colocar aqui na integral, ó. E eu já coloquei, olha ela aqui, ó. Então, y' mais dy ao quadrado, pois o r' ao quadrado. Agora, eu posso abrir essa integral. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Abrindo, ó, vai ficar y' ao quadrado dA. Então, fica integral de y' quadrado dA. 2 vezes dy vezes y' integral dA. 2dy é constante, sai da integral. Fica 2dy integral y' dA. Mais o quadrado do segundo, é dy ao quadrado. Integral de dy quadrado dA. O dy é constante, dy quadrado sai da integral, fica dy quadrado integral de dA. Ora, nós já vimos que a coordenada do centro de massa, ou do centroide, né, vezes a área, é igual à integral aqui de y' dA. Porém, qual é a coordenada y do centroide no sistema de coordenadas do centroide? No centroide, o centroide é 0. Então, a coordenada dele neste sistema x' e y' é 0. Então, isso aqui é 0. Se isso aqui é 0, essa integral é 0. Portanto, isto aqui é 0, esse termo zera. Zerando esse termo, só sobraram estes dois. Quem é a integral de y' ao quadrado dA? É o momento de inércia do centro de massa, aqui, ó, em relação ao centro de massa. Então, isso aqui vai ficar. Isso aqui é o momento de inércia do centroide. E esse aqui vai ser, quem é a integral de dA? É a área total. Então, isso aqui vai ficar a área total de y quadrado. E aqui é 0, então vai ficar a soma desses dois para dar o momento de inércia em relação a x. E isso aqui é justamente o teorema dos eixos paralelos. Vamos ver. Então, olha. Fazendo a conta, então, isso aqui vai dar y de x é o y de x', ou seja, em relação às coordenadas do centro de massa, mais a área total vezes a distância do centro de massa ao eixo x ao quadrado. Este é o teorema dos eixos paralelos aplicado para a área. Não vou repetir o processo, mas o raciocínio é o mesmo. Se eu quero o momento de inércia em relação a y, ele vai ser a integral dessa distância aqui, ó. Quem é essa distância? É x' mais dx ao quadrado dA. Eleva o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, cancela, fazendo essa conta. Para y, eu vou ter momento de inércia em relação a y é igual ao momento de inércia em relação
relação a y para as coordenadas do centroide mais a dx quadrado. Então, veja, isso é aplicação direta do teorema dos eixos paralelos. Então, eu tenho esses dois. Por similaridade, não vou demonstrar aqui, eu posso calcular o momento de inércia polar, o JO. O JO vai ser o J em relação às coordenadas do centroide, mais AD ao quadrado, onde D é a distância do centroide até o ponto O. Então, vale a mesma coisa, teorema dos eixos paralelos. Então, olha, o momento de inércia de uma área em relação a um eixo é igual ao momento de inércia da área em relação a um eixo paralelo que passa pelo centroide da área, mais o produto da área pelo quadrado da distância perpendicular entre os eixos. Tá aí. É o que está escrito nessas três equações aqui, ó. Raio de giração de uma área. Nós tínhamos definido o raio de giração lá. Olha, se o momento de inércia pode ser escrito como mr ao quadrado, a gente vai chamar raio de giração uma posição, uma distância k, tal que, se eu colocasse toda a massa do sistema k na coordenada k, girando a distância k do eixo de rotação, produziria o mesmo momento de inércia. Então, se eu colocasse aqui, ó. Então, quem é esse k? Vai ser a raiz quadrada de I sobre M. Isso para massa, nós vimos lá atrás. Vamos calcular um raio de giração para a área. Vai ser igualzinho, só que em vez de massa eu vou colocar a área aqui. E é claro, se eu usar o momento de inércia em relação a x, esse é o raio de geração em relação a x. Se eu calcular o momento de inércia em relação a y, esse é o raio de geração em relação a y. E se eu colocar o momento de inércia polar, esse é o raio de geração polar. E daqui, se você combinar os três, como a gente já viu que o momento de inércia polar, ele é o momento de inércia em relação a x, mais o momento de inércia em relação a y, se eu isolar o momento de inércia de cada uma dessas equações aqui, tirar de dentro da raiz e colocar nessa soma, eu obtenho esta relação. O quadrado do raio de geração polar é igual ao quadrado do raio de geração em relação a x mais o quadrado do raio de geração em relação a y. Então, esta é uma relação verdadeira. Que, dependendo da situação, pode se tornar útil conhecê-la. Como é que a gente calcula o momento de inércia em relação à área? Simples. Dado uma área, você vai ter que selecionar um elemento infinitesimal desta área, dentro de um sistema de coordenadas xy. Eu posso selecionar este elemento de área de três formas diferentes. Eu posso fazer um retângulozinho infinitesimal de larguras dy dx. Qual vai ser a área desse retângulo? dA, que é dx dy. Quem vai ser o momento de inércia em relação a x? Vai ser y quadrado dA, a integral disso, ou dix é y quadrado dA. E diy é x quadrado dA. Mas usar desta forma tá certo.
Só que olha o inconveniente que eu posso ter aqui. Então, vou pegar o dx aqui, ó. Eu coloquei na forma diferencial. Ele é y² dA. Mas quem é dA? É dx dy. Então, ele é dy² dx dy. Quando eu integrar os dois lados, vai acontecer isso aqui, ó. I de x. Como aqui eu tenho duas diferenciais, eu vou ter que ter uma integral dupla aqui, ó. E resolvê-la. Pode dar um pouco mais de trabalho, mas está correto. Então, uma outra maneira para a gente escapar dessa integral dupla é fazer o seguinte, ó. Em vez de eu pegar um retângulo pequenininho, eu posso pegar um retângulo comprido paralelo ao eixo x, ó. Esse retângulo tem largura aqui, ó, dy. Se a coordenada da borda aqui dele até a origem for A, e essa coordenada da outra borda até a origem for x, qual é o comprimento dele? A menos x. Ou seja, ele é tudo isso menos isso. Então, ele tem comprimento A menos x. E quanto que vale a área dele? A área dele vai ser comprimento vezes largura. É A menos x dy. É claro que se aqui é diferencial, vou ter uma área diferencial. dA aqui, ó. Então, dA igual a menos x dy. Repara uma coisa. Esse dA só tem uma diferencial. Então, só vai aparecer uma integral. Fica mais fácil fazer assim. E, por exemplo, quem é o dx? É y² dA. Então, isso aqui ficaria assim, ó. Ix vai ser a integral de y² dA. A menos x dy. Olha só. Aí eu preciso descobrir a equação dessa curva aqui, sempre, para substituir aqui. Ou eu coloco y em função de x ou x em função de y. E substituo num desses dois aqui, ó. Mas veja que só virou uma integral. Fica muito mais fácil de resolver. Ou outra maneira, tão boa quanto, é você traçar um retângulo infinitesimal paralelo ao eixo y. Ó. Ele tem uma altura aqui, ó, y, e uma largura dx. E a distância dele à origem é x. Ó. Então, quanto que vale a área desse triângulo? É altura vezes base. É y dx. Y dx, aqui é diferencial, aqui fica diferencial, vai dar um dA. Quem é a diferencial do momento de inércia em relação a y? x² dA. Então, quem é o y ali? Vai ser a integral de x² dA. dA é y dx. Opa, só tem uma diferencial, tem uma integral só. Preciso também conhecer nos três casos a equação da curva, para substituir aqui e resolver a integral. Mas neste caso, quando eu faço assim, posso fazer, mas eu corro o risco de cair numa integração dupla. Tá? Então, fazer assim ou fazer assim é muito mais útil. Ou, pelo menos, mais simples. Vamos ver esse exercício aqui, olha. Determine o momento de inércia da área retangular mostrada na figura em relação, item A, ao eixo x' que passa pelo centroide. Veja, é uma área retangular de altura h e base B. Aqui está o centroide da área. Eles colocaram um sistema de coordenadas x' e y' em relação ao centroide. Por ser um retângulo, o centroide está no encontro das duas diagonais aqui, ó. Está bem no centro da figura, ó. Então, tem aqui que está o centroide, ó. Então, o centroide está no meio da figura. Então, ele está com essas coordenadas aqui, ó.
ele divide essa altura, que é h, em duas partes, h sobre 2 para cima e h sobre 2 para baixo. E ele divide aqui também, olha, a largura B, essa largura toda aqui é B, essa largura toda aqui é B, ele divide em B sobre 2 para um lado e B sobre 2 para o outro. Então, ele quer que eu calcule o momento de inércia da área em relação, item A, ao eixo x', este eixo aqui, ó, que passa pelo centroide. Depois, ele quer que eu calcule em relação a xb, que passa pela base do triângulo, o x da base aqui, ó, este aqui. Depois, ele quer que eu calcule em relação ao polo ou eixo z', perpendicular ao plano x' e y'. Z', então ele quer em relação a este eixo aqui, ó. Então, o polo está aqui. Então, vamos começar. Começar pelo item A. Calcular o momento de inércia da área em relação a esse eixo x'. Ele já até deu aqui na figura, ó. Ele pegou um trecho, um retângulo infinitesimal paralelo ao eixo x. Esse retângulo tem comprimento B, pois a largura aqui é B, e a altura aqui dy', ó. dy'. Então, olha, o item A. Quem é o momento de inércia em relação ao eixo x'? É esta distância, y' ao quadrado dA. Agora, quem é dA? dA, ó, é esta largura, que é B, vezes dy', que está aqui, ó. E como o centro está aqui, eu tenho que integrar isso de onde até onde? Bom, se eu estou calculando em relação ao eixo x aqui, olha, a distância que eu pego é na vertical. Se eu estou pegando a distância na vertical, para pegar tudo isso aqui vai desta parte aqui e desta parte aqui. Então, vai de h sobre 2 embaixo e h sobre 2 em cima. Se eu colocar aqui o zero, então, embaixo é menos h sobre 2 e em cima mais h sobre 2. Então, minha integral vai de menos h sobre 2 até mais h sobre 2. O b, que é a largura, é constante, sai da integral, ficou a integral de y' quadrado dy' de menos h sobre 2, h sobre 2. Que é fácil. Vai dar y' ao cubo sobre 3, variando de menos h sobre 2 até h sobre 2, vezes b. Fazendo esta conta, o momento de inércia em relação a x' dá 1/12 de BH3. Vamos ver se dá isso mesmo? Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Então, I de x. Vai dar B, que está ali. Integral de y' ao quadrado dá y' ao cubo sobre 3. De menos h sobre 2 até h sobre 2. Isso aqui vai dar b sobre 3. Vai dar y' ao cubo. Vai virar h ao cubo sobre 2 ao cubo, dá 8. Menos h sobre 2 ao cubo. Então, vai dar menos h ao cubo, dá menos h mesmo. Sobre 2 ao cubo, 8. Deu isso. Então, isso aqui está dando, ó, yx'
vai dar B sobre 3. Ó, H ao cubo sobre 8 menos H ao cubo, aqui faltou o cubo, sobre 8, vai dar 2 vezes H ao cubo sobre 8, que é H ao cubo sobre 4. Isso aqui vai dar 3 vezes 4, 12, 1/12 de BH ao cubo. E eu acho que é isso que tinha dado ali. 1/12 de BH ao cubo. Vamos conferir. 1/12 de BH ao cubo. Tá aí. Então, calculamos o momento de inércia da área em relação ao eixo x'. Esse foi o item A. Agora, ele quer em relação a xb. Ou eu faço o cálculo tudo de novo, ou eu uso o teorema dos eixos paralelos. Eu vou aplicar o teorema dos eixos paralelos. Como o eixo xb é paralelo ao x', então vale. O momento de inércia em relação a xb é igual ao momento de inércia em relação a x', mais a área vezes essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ó, que eu estou chamando de dy. Então, a área dy quadrado. Então, vai ser 1/12 de BH ao cubo, é esse, pois esse é o momento de inércia em relação ao centroide, mais a área desse aqui é base vezes altura, área do retângulo, é B vezes H, vezes dy. dy é H sobre 2, é dy ao quadrado é H sobre 2 ao quadrado. Fazendo esta conta, o momento de inércia em relação ao eixo da base dá 1/3 de BH ao cubo. E o item C, ele quer em relação ao polo ou eixo Z'. Ora, momento de inércia em relação ao polo é o momento de inércia em relação a x, mais o momento de inércia em relação a y. Como ele quer o polo aqui no sistema x', y', então é momento de inércia em relação a x', mais momento de inércia em relação a y'. Veja, quanto que dá o momento de inércia em relação a y'? Se você fizer a conta, vai ser igualzinho a esse aqui. Aqui nós calculamos para x. Só que, veja, pega o retângulo aqui. Vamos calcular em relação a y agora. Então vai ficar assim. Deixa eu voltar um aqui. Então, olha, para calcular o momento de inércia em relação a y, bastaria eu pegar um retângulo infinitesimal aqui, ó. Poderia pegar um retângulo aqui, ó, infinitesimal, de altura h e largura dx' aqui, ó, porque eu estou trabalhando em relação ao eixo x'. Então, aqui vai ficar h dx'. Quando eu fizer essa integral, dá exatamente a mesma coisa de antes. Então, fazendo a integral, fica de tarefa aí, vai dar o mesmo resultado que o ix'. Está aqui. Então, basta somar esses dois. Não, desculpa, falei, dá o mesmo resultado? Não, dá um resultado parecido. Só que aqui é BH ao cubo. E aqui dá HB ao cubo. Ó. HB ao cubo. Inverte a ordem desses dois. Aqui deu BH ao cubo. Quando você fizer em relação a Y, dá HB ao cubo. Somando este cara com este cara, vai me dar um momento de inércia polar. Isso vai dar 1/12 de BH, que multiplica H ao quadrado mais B ao quadrado. Tá aí.
Então aqui é só fazer a integral de novo. Então só recapitulando como que eu calculo esta integral aqui. Ó. Isso aqui vai ser um retângulo. Posso pensar aqui, ou até embaixo, né? De altura h e largura dx'. Isso vai ser o dA. É esse cara que eu vou colocar aqui, ó. E aqui eu vou colocar x' ao quadrado. Faço a integral e chego nisso. Olha esta outra área aqui, ó. Determine o momento de inércia da área mostrada na figura em relação ao eixo x. Ele quer em relação a este eixo. Ó, já pegamos aqui um retângulo paralelo ao eixo x, ó. Vou chamar a distância desse ponto à origem de x. Como aqui mede 100 milímetros, o comprimento do retângulo é 100 menos x. E a largura é dy. Esta altura, 200 milímetros. E a equação desta curva é y² igual a 400x. A coordenada desse ponto para baixo, em relação à origem, é y. Então vamos lá. Quem é o dA? dA é comprimento vezes largura. É 100 menos x dy. Quem é o momento de inércia em relação a x? Em relação a x, é esta distância que você vai pegar o eixo x. Então, essa distância aqui, ó. Mas essa distância vale y. Então, é integral de y² dA. A integral de y² a. O dA é 100 menos x dy. Tá aqui, ó. Esse é o dA. Vou integrar, como eu estou integrando em y, o meu y varia de quanto a quanto? De 0 até 200 milímetros. Então, de 0 a 200 milímetros. Agora, se minha equação y² igual a 400x, eu poderia ter trocado, no lugar de y² colocar 400x e ter que calcular em termos de dx. Dá um pouco mais de trabalho. Então, isola o x daqui, ó. Então, x vai ser quem? Vai ser igual a y² sobre 400. E aonde está x, eu troco por isso. Ó. y², aí está tudo em termos de y, integro. Então, ó, troquei x por y² sobre 400. Agora tem que multiplicar aqui, ó, y² vezes 100, y² vezes y². Então, vai dar 100y² menos y² sobre 400. Resolver essa integral, que é uma integral trivial. Isso aqui vai dar 100y³ sobre 3 menos y² sobre 5 vezes 400. Faço a conta de 0 a 200. Isso aqui está dando 107 vezes 10 à sexta. 107 vezes 10 à sexta. Aqui, pela primeira vez, apareceu unidade. Qual é a unidade de momento de inércia em relação à área? Ora, se momento de inércia em relação à área é a integral, por exemplo, y² dA, então a unidade de momento de inércia vai ser y é distância, então vai ser aqui metro quadrado. Metro, distância é metro, elevado ao quadrado fica metro quadrado. Área é medida em metro quadrado. Então, isso aqui vai me dar metro à quarta no sistema internacional. Em outras palavras, é a unidade de comprimento
à quarta potência. Essa é a unidade de medida de momento de inércia em relação à área. Então vai ser metro à quarta, centímetro à quarta, milímetro à quarta, polegada à quarta, pé à quarta e assim por diante. Como as medidas aqui estão em milímetros, o resultado é milímetro à quarta. Então, 107,10 a sexta, milímetros à quarta. Aqui tem uma solução alternativa. Veja, nós não pegamos o retângulo na horizontal, vamos resolver o problema pegando o retângulo na vertical, só para ver que funciona também. Ó. Então tá aqui. Ó. Então agora, este retângulo tem altura y e largura dx. Ó. O centroide desse retângulo está na metade dessa altura, que é y sobre 2. E a gente pode usar valores já conhecidos. Veja, quem é o momento de inércia da área em relação ao x' aqui deste centroide? É 1/12 de BH ao cubo que nós calculamos. Quem é B? Nesse caso para a gente aqui. B é a largura desse retângulo. É o dx. Quem é o H para este retângulozinho? É o y. Então, se eu colocar nessa equação, olha. Então, dyx' é 1/12 de dx, h ao cubo, y ao cubo. Integrando, ou se eu quiser, posso escrever o teorema dos eixos paralelos na forma diferencial. Ó. O teorema do eixo paralelo para isso não seria assim? I de x', I de x, né? É igual a I de x' mais área vezes a distância y aqui do centroide, né, ao quadrado. Se eu colocar na forma diferencial, é só aqui é D e aqui é diferencial da área. E aqui é a coordenada do centroide, que fica assim. Ó. Então, olha, posso escrever assim. Este cara aqui eu já conheço, é isso. Ó. Então, fazendo esta conta, vai dar 1/12 de dxy ao cubo mais y dx. Quem é o y do centroide deste retângulozinho? É y sobre 2. Somando aqui, juntando os termos, isso dá 1/3 de y ao cubo dx. Mas é uma diferencial. Para resolver, integra. Integrando os dois lados, y de x é a integral de dix, que é a integral de y ao cubo dx. 1/3 dela. Como eu estou integrando em x, o x está variando de 0 a 100. Ó. Quem é o y? Y quadrado é 400x. Então, y é a raiz quadrada de 400x. Então, aqui vai ser a raiz quadrada de 400x ao cubo, que dá 400x elevado a 3/2. Resolvendo essa integral, na mesma coisa. 107,10 a sexta, milímetro à quarta. A primeira ficou muito mais simples. Mas são soluções alternativas aí que a gente tem. Este aqui. Determine o momento de inércia em relação ao eixo x da área do círculo mostrada na figura. Então, ele quer o momento de inércia da área deste círculo. Ele me deu um sistema de coordenadas centrado no círculo. Ó. Então, aqui é x, aqui é y, aqui é o ponto O, que é o centro do círculo. Esse círculo tem raio Azinho. A equação desse círculo ele deu x² mais y² igual a ao quadrado. Ele quer o momento de inércia em relação ao eixo x.
Então, olha, ele já forneceu um retângulo infinitesimal aqui, ó. Um retângulo de largura dy e comprimento, ele chamou esse ponto daqui origem de x. Como é simétrico, aqui é menos x. Essa distância toda vale 2x. E a altura desse retângulozinho é y em relação ao eixo x. Então, nós vamos ter, quem é dA desse retângulo? É comprimento vezes largura. Então, é 2x dy. O momento de inércia em relação a x é a integral de y² dA, que é a integral de y² dA é 2x dy. Mas, quem é x? Aqui apareceu um x. Eu preciso escrever esse x em função de y. Eu tiro da equação aqui, ó. x² mais y² é igual a ao quadrado. Então, x² é igual a ao quadrado menos y ao quadrado. Daqui eu tiro que x é igual a raiz de a ao quadrado menos y ao quadrado. Então, tá aqui, ó. 2x vira 2 vezes essa raiz. Resolvendo essa integral, ou fazendo por métodos aí já conhecidos, ou substituição, ou buscando numa tabela, fazendo, e estou integrando de quanto a quanto isso? Estou integrando para... Como estou integrando em dy, meu y vai variar daqui de cima até aqui embaixo. Então, ele vai variar de menos a, que é o raio, até mais a. Vou integrar de menos a. Fazendo esta conta, o momento de inércia dá π a quarta sobre 4. Π a quarta sobre 4. Tá aí. Uma solução alternativa era ter pego um retângulo na vertical. Então, esse retângulo agora tem comprimento 2y e largura dx. Ó. Pega o centroide dele aqui, ó. Tá bem no meio. Vale 1/12 de BH ao cubo. Eu preciso reconhecer quem é B e quem é H. O B é a largura dx. O H vai ser 2y, que é essa altura, ao cubo. E faço. Isso aqui vai dar 2 ao cubo 8. 8/12 dão 2/3 de y ao cubo dx. Então, agora, eu integro os dois lados dessa equação, aqui e aqui. 2/3 posso tirar da integral. Vou integrar de quanto a quanto? Bom, meu x vai variar daqui até aqui. Então, ele vai variar de menos a até mais a. Vou integrar de menos a até mais a. Fazendo essa integral, substituindo no lugar do y, vai dar raiz quadrada de a² menos x². Substitui aqui. Resolve essa integral, ou pelo método que você conheceu, buscando numa tabela. Isso vai dar a mesma coisa. O momento de inércia em relação a x, π a quarta sobre 4. Tá aí. Momento de inércia de áreas compostas. Uma área composta é uma área que pode ser dividida em áreas mais simples. Nós já vimos isso. Então, uma área composta consiste de uma série de áreas com formas mais simples, como semicírculos, retângulos e triângulos. Sendo conhecido o momento de inércia de cada uma dessas partes, ou podendo ser determinado em relação ao eixo comum, o momento de inércia da área composta será igual à soma algébrica dos momentos de inércia de todas as suas partes. Se eu conheço o momento de inércia de cada pedaço da figura, se eu somar tudo, me dá o momento de inércia da figura toda. Por exemplo,
Determinar o momento de inércia da área do retângulo vazado mostrado na figura em relação ao eixo X. É um retângulo vazado, ele tem um buraco aqui no meio. Ó. Isso aqui é um buraco. Tá? Esse buraco é circular, tem raio 25 milímetros. Esse retângulo tem base 100 milímetros e altura 2 vezes 75 milímetros. Ele quer um momento de inércia só do retângulo, sem o buraco, obviamente, levando em conta o furo aqui. Bom, eu posso pensar nisso em duas figuras. Um retângulo completo, um círculo completo, e se eu subtrair o retângulo ou o círculo do retângulo, sobra o retângulo vazado. Nós já fizemos isso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular o momento de inércia disso, e subtrair um do outro, que vai me dar o momento de inércia desta figura aqui. Ó. Então, vamos calcular para o círculo primeiro. O momento de inércia em relação a x é o momento de inércia em relação ao eixo x que passa pelo centroide, mais a vezes a distância ao centroide ao quadrado. A gente já viu agora há pouco que para o círculo o momento de inércia vai dar em relação ao eixo x, dá 1/4 de π vezes o raio à quarta. Vamos voltar aqui só para lembrar isso. É isso aqui. É π vezes o raio à quarta dividido por 4. É o momento de inércia do círculo em relação ao eixo x. Já conhecemos essa informação, posso partir dela. Então ele dá isso. Então, fazendo o teorema dos eixos paralelos, I de x é igual a Ix', tá? Que é este aqui, mais a área do círculo é πr ao quadrado, π25 ao quadrado, vezes dy, que é a distância do centroide do círculo até o eixo x, essa distância aqui. Do centroide do círculo que está aqui até o eixo x. E essa distância dá 75 milímetros. Tá aí. Fazendo essa conta, o momento de inércia do círculo dá 11,4 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, em relação ao eixo x. Se eu só comparar esse aqui com o exercício que nós fizemos antes, repare que neste cálculo o eixo x passa pelo centroide, ó. Então, na verdade, esse momento de inércia é do eixo x do centroide, tá? E lá neste exercício que nós fizemos, como aqui é o y do x' que passa pelo centroide, então esse é o que nós calculamos lá naquele exercício. Esse é em relação ao eixo x. Ó, o círculo está aqui, ó. E o eixo x está aqui, ó. Então é diferente agora. Então, o momento de inércia deste círculo em relação a este eixo é o momento de inércia do círculo em relação ao x' que passa pelo centroide, que é esse aqui. X' aqui, mais a área do círculo, que é πr ao quadrado, vezes esta distância aqui, que é y. Então, são cálculos diferentes. E aí, fazendo essa conta, deu 11,4, 10 a sexta milímetro a quarta. Para o retângulo, quanto que dá o momento de inércia da área desse retângulo em relação ao eixo x? É igual
aplicar o teorema dos eixos paralelos. É igual ao momento de inércia de um eixo paralelo ao x que passa pelo centroide, mais a vezes dy ao quadrado. Ou seja, este cara aqui nós já calculamos também. Veja, deu 1/12 da base vezes a altura ao cubo. Então, nós já calculamos isso aqui em relação ao centroide. Vamos ver se era em relação ao centroide mesmo? Está aqui. Em relação ao centroide, ó, 1/12 da base vezes a altura ao cubo. Então, vamos usar essa equação lá no problema. Então, olha, quem é o momento de inércia do retângulo em relação ao eixo x que passa pelo centroide? É 1/12 de BH ao cubo. É isso. Quem é B aqui? 1/12. Quem é B? É a base, 100. Quem é o H? É tudo isso aqui, que é 75 mais 75, que é 150 ao cubo. Mas a área deste retângulo é base vezes a altura. É 100 vezes 150. Vezes a altura do centroide em relação à origem. Então, esta altura aqui, ó, que vale 75. Fazendo esta conta, o momento de inércia do retângulo em relação ao eixo x é 112,5 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Qual é o momento de inércia do retângulo vazado em relação ao eixo x? Bom, é fazer o momento de inércia desse menos o momento de inércia desse. Quando eu subtraio o círculo daqui, me dá o retângulo vazado. Então, é o momento de inércia, este aqui, do retângulo, menos o momento de inércia do círculo. Então, menos o momento de inércia do círculo. Está aqui, ó. Quando eu faço essa subtração, o momento de inércia do retângulo vazado dá 101 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Tá aí. Este é o resultado que o problema pediu. Olha esse aqui, ó. Determinar um momento de inércia da área da secção reta da viga mostrada na figura em relação aos eixos x e y que passam pelo centroide. Esta viga aqui tem um formato de um duplo L aqui, ó. Ela vem aqui, faz isso e faz isso. Então, esta viga tem o centroide dela em C, de coordenadas x e y. Ele me deu a largura da viga aqui, 100 milímetros. A altura da viga daqui até aqui só. Daqui até aqui, ela tem 400 milímetros, ó. E só esse pedacinho aqui, ó, tem 100 milímetros. Então, ele me deu todos os tamanhos. Essa distância aqui, ó, daqui de cima até aqui, vale 400 milímetros. Essa largura aqui vale 100 milímetros e toda esta largura 600 milímetros. Então, ele me deu todas as medidas que eu vou precisar. Ele quer o momento de inércia da área desta secção da viga. Secção é só isso aqui, hein, ó. Então, é só isso, ó.
É dessa estrutura aqui que ele quer. Ou marcando aqui, ó. É disso. Mais isso. Mais isso. É desse setor aqui que ele está pedindo. Então vamos lá. Selecionando o setor ali, olha, eu tenho 3 pedaços, com todas as medidas. São 3 retângulos. Estou chamando esse retângulo primeiro de A, esse retângulo maior de B e esse outro de C. Já dá para perceber a simetria que existe aqui, olha. As medidas do retângulo A são idênticas às medidas do retângulo D. Então, o cálculo que eu fizer para o A também serve para o D. Então, não preciso calcular 2 vezes. Mas eu preciso calcular para o B. Ó. Onde que fica o centroide do retângulo A? No meio dele. Se esse tamanho todo aqui é 400 e esse pedacinho é 100, 400 menos 100, só essa altura aqui são 300. Se aqui vale 300, então o centroide ele vai estar bem aqui no meio. Então, ele vai estar na posição 150. E se essa largura vale 100, o centroide está aqui no meio, está em 50. Então, tem que ficar atento a essas medidas aqui. Ó. Então, vamos lá. Vamos calcular os retângulos A e D primeiro. Bom, momento de inércia de um retângulo em relação ao centroide dele é 1/12 de BH ao cubo. O momento de inércia em relação ao eixo X, que é este eixo aqui, ó, que é o que o problema pediu. O problema pediu para calcular tudo em relação a este eixo e a este eixo aqui. Ó. Então, o eixo X é esse cara aqui. Então, em relação ao eixo X, é o do centroide, que é esse aqui, ó, mais a área da figura vezes essa distância aqui, ó, ao quadrado, aplicando o teorema dos eixos paralelos. Então, em relação ao centroide dele, o x' aqui, é 1/12 de BH ao cubo. A base desse retângulo é 100, o h é 300. 100 300 ao cubo, mais a área do retângulo, 100 vezes 300, vezes essa altura aqui. Ó. Quanto que dá esta altura aqui? Então, vamos analisar aqui com cuidado. Deixa eu ver. Deixa eu apagar um pouco dos rabiscos. Ó, o centroide ele está 150 milímetros, por quê? A lateral toda aqui é 300, ele está na metade, então ele está 150 milímetros da base. Mas o eixo X, ó, está aqui. O eixo X está aqui, então é esta distância mais este pedacinho. Então, é esta distância aqui, ó. Quanto que vale esse pedacinho? Olha, se isso aqui tem largura 100, ele mostrou lá, todos eles têm largura 100, metade dessa largura é 50. Então, é 150 mais 50, que vão dar os 200 milímetros aqui, ó. Então, vale 200 ao quadrado. Fazendo essa soma, o momento de inércia do retângulo A em relação ao eixo X aqui dá 1,425 10⁹ milímetro a quarta. E em relação ao eixo Y, é a mesma coisa. Teorema dos eixos paralelos. É o Y que passa pelo centroide dele, então é este aqui, que é um eixo paralelo a esse Y, mais AD vezes essa distância aqui. Ó. Então, fazendo essa conta, aqui continua sendo 1/12 de BH ao cubo, só que lembra, quando eu pego
Na vertical, o B e o H se inverte, é de HB ao cubo. HB ao cubo. Então, é 300, que é o H, vezes a base, que é 100 ao cubo. Mais a área dele, que é 100 vezes 300, vezes essa distância aqui, ó. Essa distância aqui está aqui, ó, 250 milímetros ao quadrado. Fazendo essa conta, o momento de inércia do retângulo A em relação a Y é 1,90, 10 a nona milímetro a quarta. Tá aí. Então, eu tenho esses dois valores para o retângulo A. Para o retângulo B, vai ser, como aqui já passa pelo centroide, as coordenadas diretas que nós calculamos no primeiro exercício lá. 1/12 de BH ao cubo. A base dele vale 250 mais 250 são 500. Mais 50 aqui, com mais 50 da borda aqui, 600. Vezes a altura aqui, que é 100. 600 vezes 100 ao cubo. Dá 0,05, 10 a nona milímetro a quarta. E para o Y, é só inverter aqui, que é BH ao cubo, aqui fica HB ao cubo. É 100 vezes 600 ao cubo. Dá 1,8, 10 a nona milímetro a quarta. Para os retângulos A e D, o D é igualzinho ao A, pela simetria. Tá? Então, tá aqui os valores de B. Agora, calcular o momento de inércia para toda esta área da viga aqui, ó, para toda ela. Então, para o A com B com o D. Ora, quem é o momento de inércia em relação a X? Dos três, é a soma dos três. Então, vai ser 2 vezes este valor, porque é um dele do retângulo A e o outro do retângulo D. Como eles são iguais, é 2 vezes ele. Mais este valor, que é do retângulo B. Isso dá um momento de inércia total para essa área da viga, em relação ao eixo X, de 2,9, 10 a nona milímetro a quarta. E para o Y, vai ser 2 vezes esse valor, que é uma do A e outra do D, como eles são iguais, é o dobro, mais este valor, que é do retângulo B. Somando, dá 5,6, 10 a nona milímetro a quarta. Muito bem. Com isso, a gente viu como calcular o chamado momento de inércia, entre aspas, de área. Já sabemos que não é um momento de inércia de fato, que não tem a ver com inércia rotacional, no sentido de ter massa para isso. Existe uma grandeza chamada produto de inércia. O que é o produto de inércia? Então, dado uma área aqui, pega um elemento infinitesimal dela, dA, de coordenada y e coordenada x. Eu vou chamar produto de inércia, IXY, como sendo a integral de x vezes y dA. Integral de x vezes y dA. O produto de inércia, ao invés de eu usar x quadrado ou y quadrado, eu faço x vezes y. E essa integral ela é chamada de produto de inércia. Então, o produto de inércia xy é a integral de xy dA. Repara uma coisa, o produto de inércia será nulo se um dos eixos x ou y for um eixo de simetria da área. Então, toda vez que um desses eixos for um eixo de simetria, o produto de inércia dá zero. Por quê? Porque se eu tenho um eixo de simetria, o centroide se localiza sobre ele. E este eixo de simetria, se eu pegar uma área dA acima do eixo e outra dA abaixo do eixo,
Uma é positiva, outra é negativa. Quando eu calcular este produto, veja, se integrar é somar tudo isso. Eu vou somar o positivo com o negativo, eles se cancelam. E se cancelando, vai dar zero. Então, toda vez que o produto de inércia tiver um eixo de simetria, tá? Ou x ou y, e o produto de inércia vai ser nulo nesses casos. Então, repetindo, produto de inércia será nulo se um dos eixos x ou y for um eixo de simetria. Tá? Por quê? Razão está aqui. Se eu tenho um eixo de simetria, se eu pegar um elemento de área dA aqui, ele está y acima do eixo. Se eu pegar outro aqui, ele está menos y acima do eixo. Quando eu integrar é somar. A soma desses caras aqui se anulam. Portanto, esse produto de inércia vai dar zero. Diferentemente do momento de inércia, que é coordenada ao quadrado dA, se a coordenada x for negativa, mas ela foi elevada ao quadrado, ela fica positiva. Então, o momento de inércia da área sempre é positivo. A gente usa menos quando é um buraco ali, mas ali é um recurso, mas o cálculo é sempre positivo. Já o produto de inércia, não. Dependendo de onde eu pego a coordenada, como ele é um produto de duas coordenadas, se eu pegar uma coordenada positiva e outra negativa, o produto dessas duas dá negativo. Então, o produto de inércia pode ser negativo. Olhando aqui, ó, imagina que eu tenho esse retângulo. Coordenada y e x. O produto de inércia é integral de xy dA. É positivo, porque x e y estão no primeiro quadrante. Agora, se eu pegar esse triângulo no segundo quadrante, a coordenada do x é menos x, mas a coordenada do y é mais y. Quando eu fizer o produto de inércia, menos x vezes y vai dar menos a integral de xy. Então, esse produto de inércia dá negativo. Se o meu triângulo está no terceiro quadrante, tanto a coordenada x é negativa quanto é a y. O produto delas é positivo, então o produto de inércia é positivo. E se eu pegar o meu triângulo no quarto quadrante, minha coordenada x é positiva, minha coordenada y é negativa. O produto das duas é negativa, logo o produto de inércia é negativo. Então, o produto de inércia pode ser negativo. A gente pode aplicar o teorema dos eixos paralelos para produto de inércia. Então, se eu tenho aqui uma área com centroide C e coordenadas x', y' do centroide e coordenadas x, y externa, o centroide está a uma distância dx da origem e dy da origem, e eu pego um elemento de área aqui, de coordenadas x' e y' em relação ao centroide. Quem é o produto de inércia? I, x, y vai ser coordenada x, coordenada y, dA, integral disso. Então, quem é a coordenada x? Então, eu tenho que medir um em relação ao eixo x e outro em relação ao eixo y, por isso que é um produto. Então, eu tenho isso aqui. Se eu pegar em relação ao eixo x, é essa distância. Essa distância, que eu vou chamar de y total, ele é o y' mais o dy. Se eu pegar esta distância, que eu vou chamar de x total, ela é o x' mais o dx. Quem é o produto de inércia total em relação a x e y? É a integral desse x total, y total, dA. Mas x total é isso. Y total é isso. Então, se eu substituir, vou ficar desta maneira. X total aqui é x' mais dx.
Y total, é Y' mais DY. Cuidado aqui que eu coloquei um Y aqui na mão, parece que é DY, mas não é DI, é diferencial de Y. É D índice Y, D índice X, tá? Então, eu fico com ele dessa maneira. Se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, esse vezes esse vezes esse vezes esse, e esse vezes esse, e integrar na área, eu vou ter isso aqui. Vai ficar integral x' y' dA, mais dx integral de y' dA, mais dy integral de x' dA, mais dx dy integral de dA. Onde d aqui são essas distâncias aqui, ó. Aqui é repeteco. A integral de y' dA vai dar zero. Porque eu tô, no fundo, isso é a coordenada do centro do centroide no referencial do centroide. Então, isso aqui dá zero. Esse aqui também dá zero. É a coordenada x do centroide no referencial do centroide. Dá zero. Então, vai sobrar só esses dois. Este aqui é o momento de inércia, o produto de inércia no referencial do centroide. E esse aqui vai ser dx, dy, integral de dA da área total. Então, vai ser a soma desses dois. Que vai ficar... Tá aí. Esse é o produto de inércia no referencial do centroide, A vezes dx dy. Este é o teorema dos eixos paralelos para produto de inércia. Olha este exercício aqui, ó. Determinar o produto de inércia do triângulo mostrado na figura. O triângulo tem base B, altura H. Está num sistema de coordenadas XY. Vou pegar um retângulo vertical aqui, ó, de largura dx e altura y. E o centroide dele está aqui, ó. Como isso aqui é uma reta, essa reta aqui passa pelo zero, só calcula a equação dela. Como que eu escrevo a equação dessa reta? Y igual a x mais b. B é onde toca o eixo y. Como ele toca no zero, esse cara é zero. Quem é o A? É o coeficiente angular. É cateto oposto por adjacente, A sobre B. Então, y é A sobre B vezes x. Não, desculpa, é H, né? É H sobre B é cateto oposto por cateto adjacente, vezes x, que é o que está aqui. Essa é a equação da reta. Então, eu tenho a equação da reta, tenho o triângulo, vamos calcular o produto de inércia. Quem é o dA deste retângulozinho? É base vezes altura. A altura é y, a base é dx. Tá aí. Vamos aplicar o teorema dos eixos paralelos para o produto de inércia. Ele é este, ó. Y xy é igual y x' y' mais a dx dy. Se eu aplico uma diferencial em tudo, ó, dx é a distância do centroide que eu estou pegando até o eixo x. No caso aqui eu estou chamando a coordenada do centroide deste triangulinho de x-til, y-til. Então aqui, esse é o x-til e esse é o y-til, que está aqui, ó. Bom, quem é o produto de inércia que passa pelo centroide? Como? Aqui eu vou ter um eixo de simetria nesse retângulo.
Se tem um eixo de simetria, o produto de inércia dá zero. A gente acabou de ver isso ali. Se tem eixo de simetria, o produto de inércia dá zero. Então, esse produto dá zero por simetria. Então, aqui é zero. dA é y dx. Vezes, quem é a coordenada x do centroide? É essa distância aqui, ó. Essa distância. Que eu estou chamando de x. Quem é a coordenada y do centroide? É esta distância, que é metade de y, é y sobre 2. Então, aqui vai ser, quem é y? Pela equação da reta, ele é hb vezes x. hb vezes x dx vezes x. O y é h sobre b, x vezes 2. Multiplicando todos esses termos, d de ixy vai dar h vezes h ao quadrado, x vezes x vezes x, x ao cubo, dx sobre 2b vezes b quadrado. Agora integro os dois lados. Integrando, o quem for constante sai da integral, então h ao quadrado sobre 2b quadrado sai da integral. Ficou a integral de x ao cubo dx. Vou integrar o x de quanto a quanto? De 0 até o tamanho b. Uma integral trivial, integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Faz a conta, dá b quadrado, h ao quadrado sobre 8. b quadrado, h ao quadrado sobre 8. Este é o produto de inércia deste triângulo. Uma solução alternativa. Pegaria um retângulo na horizontal. Esse retângulo, essa extremidade dele está uma distância x da origem. A equação aqui da reta é a mesma e a largura dele é by. Se aqui é x e aqui é b, o tamanho dele é b menos x. Faço a mesma coisa. Bom, a coordenada do centroide, olha, coordenada do centroide é um eixo de simetria aqui, ó. Então, o produto de inércia aqui vai dar zero. Zero. Então, esse produto de inércia, zerou. dA. Ora, dA vai ser quem? Base vezes altura. B menos x dy. Então, é o que está aqui. E aqui as coordenadas do centroide. A coordenada do centroide y é esta aqui, é y mesmo. Então, o y do centroide é y. E o x do centroide é esta distância, ó. Daqui até aqui a coordenada x do centroide. Quanto que ela vale? Ela vale metade dessa distância mais x. Então, ela vale b. Ó, vale metade dessa distância aqui, ó. Então, vale b menos x sobre 2 mais esse pedacinho x. Então, isso aqui, achando o mínimo, vai dar b menos x mais 2x sobre 2, eu achei o mínimo. Menos 2x, menos x mais 2x, dá mais x. Portanto, a coordenada x do centroide dá isso que está aqui. Fazendo essa conta, quem é x? X eu posso tirar como y vezes b sobre h. Então, é y vezes b sobre h. Aqui, x, y vezes b sobre h. Faço a conta. Isso aqui vai me dar meio de y, b quadrado menos b quadrado sobre h ao quadrado, y quadrado dy. Integro em y. E o y vai variar de quanto a quanto? De 0 até a altura h. Ó. O meio sai da integral.
ficou integral de y² menos b² h² y² dy. É uma integral trivial. Só multiplicar aqui, ó. Aqui vai dar y e aqui vai dar y ao cubo. Então vai dar y² sobre 2 vezes b², y ao cubo sobre 3 vezes menos b² sobre h². Fazendo h variar de 0, o y variar de 0 a h e tudo multiplicado por meio. Fazendo essa conta, dá o mesmo resultado. O produto de inércia desse triângulo é b² h² sobre 8. Olha esse aqui, ó. Determinar o produto de inércia para a área de secção transversal do elemento da figura. É a mesma figura, aquela que nós calculamos. Só que agora ele quer o produto de inércia. E ele quer com relação às coordenadas centroidais, aqui é do centroide, ó. X e Y ali. Bom, a figura é essa, nós já vimos isso no outro problema. Retângulo A. O produto de inércia dele é o produto em relação às coordenadas do centroide do retângulo A mais A dx dy. Bom, produto de inércia em relação ao centroide dá 0. Ó. Aqui o A desse retângulo é 300 vezes 100. O dx é a distância dele ao eixo x, que vale 150 mais 50... Aqui vai valer 200. E o dy é essa distância. Ela vale daqui até aqui 250, só que em relação ao eixo y ela é negativa. Ó. Então é menos 250. Fazendo essa conta, o produto de inércia dá menos 1,50 10 a 9 milímetro quadrado. Para o retângulo B, aplico o teorema dos eixos paralelos. Aqui é o produto de inércia em relação ao centroide dá 0. Para o retângulo B, veja, qual é a distância dx e dy do centroide aqui? É 0. Então, isso aqui vai dar 0, essa conta. Somando dá 0. Era de se esperar, porque eu estou calculando produto de inércia em relação a este eixo aqui. Ó. E esse é um eixo de simetria, ia dar 0. E o retângulo D? Faço a mesma coisa. Em relação ao centroide dá 0. Aqui é 300 vezes 100. A área aqui, 300 vezes 100. Coordenada dx é essa distância aqui, ó. Vale 250. O dy é essa distância, vale menos 200. E dá menos 1,50 10 a 9 milímetro a quarta, que era igual a este cara aqui, ó. Quem é, então, aqui, do retângulo A, do retângulo B e do retângulo D? Quem é o produto de inércia, então, da figura toda? É a soma deles. É este, mais este, mais este. Fazendo essa soma, o produto de inércia desse sistema dá menos 3 10 a 9 milímetro a quarta. Tá aí. Pessoal, existe um método que nos permite trabalhar produto de inércia de problemas diversos, que é conhecido como círculo de Mohr. Mas isso não está no programa de vocês, tá? Não em mecânica. Então, ele não é difícil, mas a análise dele ele tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas ele existe para facilitar alguns processos. Mas como não está no programa, eu não vou trabalhar aqui. Provavelmente vocês devem estudar isso em resistência dos materiais. Se alguém tiver curiosidade, pega o livro do Hibbeler,
ali nessa parte de produto de inércia, ele introduz a ideia de círculo de Moore. É importante ver, principalmente para o engenheiro que lida com muitos desses processos. Mas aqui nós não vamos ver isso. O momento de inércia e produto de inércia acaba, para várias figuras, sempre sendo tabelado. Então aqui, o momento de inércia em relação a x e y de um setor circular. Está tabelado aqui, ó. O momento de inércia em relação a x e a y de um quarto de círculo. Está aqui, tabelado. Momento de inércia de um aro semicircular. Está tabelado em relação a x e a y. O momento de inércia de uma área circular. Esse nós calculamos, mas está tabelado aqui, ó, para x e para y. Momento de inércia de uma área retangular. Está calculado para x e para y, e nós calculamos. Momento de inércia para uma área triangular. Em relação a x, ó, deu 1/36 de BH ao cubo. Enfim, os momentos de inércia aparecem de muitas formas. E eles acabam sendo úteis para o engenheiro. O que é esse monte de cálculo de mecânica para o engenheiro? Se o engenheiro não é um físico, o que ele... São ferramentas. Em diversos projetos, em diversas situações, você precisa ter ferramentas afiadas para poder resolver teus problemas. Então, para isso, você precisa conhecer essas ferramentas. Não adianta um eletricista querer fazer o conserto de um sistema, sendo que ele utiliza várias ferramentas e ele não conhece o uso dessas ferramentas. Elas não vão lhe servir. E ele vai ficar limitado no conserto. O engenheiro, ele tem isso como ferramenta. Muitas vezes, dentro de um projeto, ele precisa calcular essas coisas. Então, isso é uma ferramenta a mais que ele precisa ter ali. Então, é importante compreender essas ferramentas. Quanto mais afiadas estiverem as suas ferramentas, melhor vai ser para você. Tá bom? Deste modo, nós encerramos a parte de estática. Acabou estática aqui. Agora nós vamos introduzir dinâmica, que tem a ver com o estudo dos movimentos e das forças envolvidas. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Muito obrigado e até lá.